substituição da pena privativa de liberdade, lá do artigo 32, pela pena restritiva de direito do artigo 42 do Código Penal. Então, acontece também, muito verificado aí também, na questão do crime de abuso de autoridade, agora, lá no artigo 5º da Lei 13.869, de 2019, a lei que trouxe o crime de abuso de autoridade, prevê aí, na maioria das condenações, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Então, o artigo 117 da Lei 8.069, de 90, também traz aí a possibilidade da condenação à prestação de serviços à comunidade, até pelo aspecto didático que tem aí as medidas socioeducativas do artigo 112, não é verdade? Temos aí a coisa começa a engrossar. Temos aí no inciso 4º a chamada liberdade assistida, né? Liberdade assistida, que está lá no artigo 118, que nada mais é do que alguma pessoa especializada em tratar com menores, acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente infrator, né? Então, veja que nós temos aí, como prevê o artigo 118, né? Logicamente, sempre tem a presença aí do Conselho Tutelar, como definido no artigo 131 da Lei 8.069 de 90, o importante é que essa liberdade assistida, enquanto que a privativa de liberdade, não privativa de liberdade, não, como é que é a obrigação de prestar serviços, ela não pode passar de 6 meses, não pode passar, então o máximo é 6 meses, essa condenação quanto à prestação de serviços. Aqui na liberdade assistida é o contrário, não pode ser menos do que 6 meses, não é verdade? Então, o mínimo de liberdade assistida na condenação deve ser de 6 meses, e lá na prestação de serviço deve ser o máximo de 6 meses. Então, tem que fazer aí essa comparação e cuidar esse detalhe. Na prestação de serviços à comunidade, o máximo 6 meses, e na condenação à liberdade assistida do artigo 118, o mínimo é 6 meses. E temos lá no artigo 112, inciso 5, né, a inserção em regime de semiliberdade. Semiliberdade, na verdade, está previsto lá no artigo 120, na verdade, uma transição para o meio aberto, como acontece lá no artigo 33 do Código Penal. O regime fechado progride para o regime semiaberto, que progride para o regime aberto, né? Então, esse regime semiaberto ou de semiliberdade, ora vai estar em liberdade, ora vai estar sem liberdade, está previsto lá no artigo 120 da Lei 8.069 de 90. Então, cuidado com esse regime de semiliberdade, né? Regime de semiliberdade, que vai ser mais ou menos semelhante ao que se faz analogicamente analisando ao artigo 33, inciso 2º do Código Penal, quando trata aí do regime semiaberto, o regime semiaberto. Depois nós temos o mais gravoso, a mais gravosa das medidas socioeducativas, que é a chamada internação. Internação em estabelecimento educacional. Internação em estabelecimento educacional, né, que está previsto lá no artigo 121, né, e aí nós temos umas características importantes que estão sempre caindo em concurso. A primeira delas está no parágrafo 3º do artigo 121, que não pode passar de 3 anos. Então, a internação, ela não poderá passar de 3 anos. Então, o cumprimento da internação em estabelecimento educacional não poderá ultrapassar o período de 3 anos. Então, o máximo é 3 anos, não é verdade? E no parágrafo 5º é que vem o mais combatido aí pela doutrina, que diz que quando o menino não, o condenado, né? Ele completa 21 anos, né? Ele tem que sair, então ele é solto na hora, né? Completou 21 anos, soltou a velhinha, soprou lá, vai embora, acabou, né? 21 anos. E sai limpinho, né? Como prevê o artigo 121, parágrafo 5º da Lei 8.069 de 90. Então, vejam que, ao completar 21 anos, então ele comete o crime lá com o ato infracional. Menor não comete crime, comete ato infracional
do artigo 103 da Lei 8.069 de 90. Aí ele passa pelo devido processo legal do artigo 110, né? E aí ele vai ser condenado. E quando ele for condenado, ele já vai ter aí 19 anos e meio, não é verdade? E aí o que vai acontecer? Vai ter mais, até 20 anos. Digamos que ele tenha 20 anos e meio, né? 20 anos e meio sai a condenação. E aí ele é condenado a 3 anos de internação em estabelecimento educacional. Mas, quando ele completar 21 anos, ele vai sair. Então, ele vai ficar só 6 meses, não é verdade? Agora, veja bem, o artigo 121, parágrafo 5º, traz essa observação. Se ele for condenado com 20 anos e 6 meses, ele vai ficar quanto tempo? No internado, vai ficar somente 6 meses, porque com 21 ele terá que sair, não é verdade? Então veja que existe isso, e ainda é vedada aí a superlotação nas pousadas. Aqui nós temos 3 pousadas em Rio Branco, né? O STF decidiu no habeas corpus 143, 988, 143, 988, que é proibida a superlotação nas pousadas, né? Então veja que não pode haver superlotação nas pousadas. Ainda temos, né, qualquer uma das penas previstas, daquelas sanções previstas lá no artigo 101, incisos 1 ao 6º, né? Quais são elas? Tem que encaminhar para o pai, né? Acompanhamento temporário de pessoas especializadas, matrículas em escolas, né? Tudo isso tem que ser observado aí nesse período de internação, né? A inclusão também de apoio à família do adolescente, a questão da saúde, né? Cuidar da saúde, zelar pela saúde, nos termos do que prescreve o artigo 196 da Constituição Federal, geralmente se dá pelo Sistema Único de Saúde, conforme preconiza o artigo 200 da Constituição Federal, que é regulamentado pela Lei 8.080, né? A Lei 8.080 de 90 e assim também de 99. E ainda tratando-se da comunidade, a Lei 8.134, também de 99, que cuida aí do Sistema Único de Saúde, né? Então, vejo que a questão também quanto o trabalho com aqueles adolescentes que fazem uso de droga, né? Como prevê a Lei 10.216, que é a lei que traz a necessidade de cura, a forma de tratar as pessoas que usam drogas, né? Então, nós temos aí, não é a lei do tráfico de drogas, da Lei 11.343 de 2006, mas é a Lei 10.216, a lei que traz a forma de tratamento de drogas, deve ser também uma das sanções aplicadas aí em complemento ao período de internato previsto lá no artigo 121, inciso 7º da Lei 8.069 de 90, né? O menor deve ter um tratamento adequado, logicamente, como prevê o artigo 112, parágrafo 3º, o artigo 112, parágrafo 3º, né, traz aí um tratamento adequado, principalmente se for aí um portador de deficiência, como prevê o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, na Lei 13.146 de 2015. Esse é o Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência. Isso deve ser observado também, conforme prevê o parágrafo 3º do artigo 121 da Lei 8.069 de 90. Então, vejo que nós temos aí uma sistemática, algumas sistemáticas diferenciadas, por exemplo, podemos citar o que prevê o artigo 126 da Lei 8.069 de 90, que traz aí uma espécie de Pilbergen, né? Pilbergen era o sistema que estava incluído no projeto de lei da Lei 13.964 de 2019, onde o infrator, quando ele se declara culpado, ele vai direto para o Ministério Público para negociar a sanção, só passando pelo devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, quando ele se declarar inocente. Aí ele vai passar pelo devido processo legal, por força do que prescreve o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme prevê o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que o Poder Judiciário jamais poderá deixar de apreciar qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito de quem quer que seja maior de idade, seja menor de idade, deverá, então, o Poder Judiciário apreciar
qualquer lesão, uma vez que provocado pelo que prescreve o artigo 5º, inciso 34, a linha A, o direito fundamental de provocação do exercício da jurisdição pela forma de resolução de heterocomposição,